estudos que vamos fazendo. E neste sentido eu vou tentar, ao contrário do que me é mais característico, ser bastante conciso, por isso também queria convidar todos a sugerir algum esclarecimento ou a colocar mais alguma dúvida se efetivamente as minhas, a minha, as minhas, a minha abordagem for demasiado rápida e concisa, porque efetivamente o que me preocupa mais é a gestão de tempo. Passo de imediato à questão do Francisco. Eu tive em conta o facto de estarmos perante uma plateia diferenciada entre colegas, essencialmente, e é assim, e acho que é o que vale. No entanto, sem descurar isso e que efetivamente todos em geral estejam já de base preparados para perceberem o que pode ser uma depressão ou um quadro depressivo, preparei algumas ideias breves sobre o assunto. O conceito que eu lançaria de imediato é o conceito de depressão major. Temos que, antes de mais, ter em conta que a depressão pode ser considerada leve, moderada e grave, e sobre este aspecto em particular da gravidade, eu diria, começava por dizer que os graus ou os gradientes de leve e moderados devem naturalmente devem e podem ser acompanhados por profissionais não especializados, normalmente, que uma vez perante maiores dificuldades, aí sim devem caminhar para a especialidade. Isto para podermos garantir um maior acesso à saúde. Partindo daqui e considerando que haverá sinais iniciais ou haverá sinais indicadores da instalação e subsequente desenvolvimento de um quadro depressivo, eu realçaria aspectos muito concretos. Naturalmente, e desde logo, a expressão, a mímica da pessoa, não é? Para quem for próximo, e um pouco na lógica da questão colocada pelo Francisco, será evidente que a pessoa passa a ter toda uma mímica e toda uma expressividade alterada em relação àquilo que era o seu padrão mais habitual. Naturalmente de cariz deficitário, ou seja, menor expressividade de modo geral, desde logo do rosto, uma postura toda ela mais caída, mais quebrada, digamos assim, portanto, uma aparência de maior fadiga. E eu diria que seria, digamos, seriam os traços físicos essenciais de um quadro de instalação de depressão. Depois, a acompanhá-los naturalmente toda uma expressão psicológica da pessoa, que eventualmente até poderá, num ou noutro momento do comportamento sobressair, nomeadamente irritabilidade, e um padrão de ansiedade, eventualmente, porque eu diria que numa fase inicial, um quadro de depressão major, e nomeadamente reativa, eu tomo por referência sobretudo, eu já avançarei um bocadinho nesta questão das categorizações, mas vamos pressupor que estejamos perante um quadro reativo, ou seja, alguém que desenvolve uma depressão sem ter necessariamente antecedentes de doença psiquiátrica ou qualquer outro quadro prévio. E nomeadamente numa situação de luto por alguma perda, que não apenas um ente querido, uma pessoa, poderemos estar a falar do desemprego, de uma situação de vida, da perda da casa, do automóvel, de alguma coisa que a pessoa valoriza muito, e neste quadro reativo essa pessoa vai ter também algumas reações, para essa expressão, para essa redundância, nomeadamente psicológicas, de maior irritabilidade, menor tolerância a estímulos, nomeadamente estímulos adversos ou desafiantes, e vai, naturalmente, penso eu, de um modo geral, desenvolver um quadro também de ansiedade mais acentuada, que com o desgaste acumulado dos dias, tanto informará o quadro depressivo ou o humor depressivo, que depois vai caracterizar o quadro de depressão major. Portanto, a par do humor depressivo, o outro aspecto ou outro critério clínico mais relevante nos que temos que considerar é a anedonia, portanto, a perda de interesse, não apenas nos aspectos diários da vida corrente e naqueles que seriam mais habituais da pessoa ou mais importantes para a pessoa, mas até na própria vida em si mesmo. E a par destes, depois haverá um desenrolar de sinais e sintomas que passam naturalmente, e dentro ainda dos critérios principais, dos critérios clínicos, pela insónia,
pela perda de peso habitualmente, embora numa situação atípica também poderá dar-se o caso do aumento de apetite e o aumento de peso. Todo um quadro de inibição psicomotora na linha do que já ficou dito. É raro, talvez mais nas crianças, pode surgir também agitação, mas normalmente o quadro que se instala é de inibição psicomotora, que passa por aspectos de menor, portanto, é todo um padrão de funcionamento e de atividade diminuído da parte da pessoa. A estes podemos ainda juntar como sintomas relevantes nos critérios clínicos a fadiga, depois alguns de cariz mais psicológico, como a culpa, a desvalorização, a baixa autoestima, portanto, e no final, ou por outra, numa fase, eu diria, do quadro instalado, é natural que se observem indícios, porque naturalmente são sempre, é de todos talvez aquele sintoma mais escamoteado, ou que as pessoas procuram esconder mais também pela censura moral, digamos, são as ideias de morte e as ideias suicidas, eventualmente algum comportamento nessa linha, portanto, também autolesivo. De um modo geral, portanto, e no quadro dos critérios clínicos, eu enalteceria estes aspectos. Depois, rapidamente, falar um pouco só do polimorfismo da depressão. A depressão é uma doença ou é um conjunto de quadros de doença, digamos assim, com características bastante heterogéneas, apesar de haver aqueles sintomas que efetivamente, normalmente, sobretudo estes que eu já referi, podem estar presentes em parte ou até todos eles, mas gostava de realçar que há, segundo diversos autores, eu adotei aqui uma categorização que é mais ou menos transversal, portanto, é exógena, que já falei, que é sempre situacional, portanto, reativa a alguma situação adversa e a partir desta desenvolve-se todo um quadro depressivo que não é normalmente proporcional à situação que o desencadeou. Há, digamos, a endógena, por oposição, ou seja, uma depressão de cariz genético, sobretudo na linha da doença bipolar também e da depressão unipolar. Podemos falar também na depressão psicógena, de cariz neurótico, ou seja, normalmente tem sempre alguma dimensão de personalidade por trás, ou seja, surge mais em pessoas já com algum transtorno de personalidade ou com alguns traços disfuncionais de personalidade, digamos assim, de linha neurótica. E depois podemos ainda ter uma depressão de cariz somatogéneo, ou seja, de enquadramento orgânico. Pode surgir até por indução medicamentosa ou associada a outra doença. Portanto, serão as três grandes categorias. Depois os quadros naquilo que são as grandes classificações variam, portanto, são bastante diversos. E é isso. Voltando um pouco dos sinais e sintomas e pensando agora um pouco na nossa plateia mais especializada, ou portanto de técnicos, de profissionais. Eu acho que no papel de enfermeiros nós temos que valorizar sobretudo três grandes dimensões de sintomas. O humor depressivo, que eu gosto de chamar de tristeza vital, ou seja, tristeza vital na medida em que é uma tristeza que se instala e que portanto, domina o dia-a-dia da pessoa. Portanto, o humor depressivo é, digamos, a tónica. Portanto, quando existe humor depressivo, a tónica dominante do humor da pessoa é caracterizada exatamente por essa tristeza vital. Portanto, é uma tristeza que permanece, que poderá aqui e acolá, mediante estímulos favoráveis e positivos, não se fazer notar, mas a maior parte do dia será dominada por essa tristeza vital, que depois normalmente se acompanha do tal quadro de inibição. Neste quadro de inibição, deve estar presente normalmente bradipsiquia ou até alguma confusão mental, não confundir com o quadro de confusão propriamente dito. Portanto, confusão mental é a dificuldade em processar a informação, a pessoa é capaz, mas demora mais, fala de forma mais lentificada. Toda uma atitude de apatia, ou todo um quadro de motor de apatia, e inibição psicomotora, e a juntar a estes poderá também surgir a despersonalização, que é um sintoma que eu diria que também surge muito quando o quadro já está perfeitamente instalado, digamos, e a pessoa sente que ela sente e pensa para si, até eventualmente se tem a oportunidade, verbaliza que não se reconhece a si própria. Portanto, isto pode tomar outros contornos mais específicos, mas essencialmente a pessoa começa a estranhar-se
e a sentir que não é mesmo, ou que algo muito significativo na sua personalidade mudou. Para complementar estes dois, humor depressivo, portanto, e inibição, eu sugeri o conceito de negativismo, onde surge normalmente a baixa autoestima, a culpa, e sentimentos de culpa, sentimentos de menos-valia, portanto, todo um processo de pensamento muito envolto em ruminações negativas e, naturalmente, na linha do que já ficou dito, as ideias de morte e ideias de suicidárias, que depois podem então evoluir no sentido da decisão do comportamento suicidário, não é? E penso que seria assim um resumo o principal. Eu acrescentaria só que muitas das vezes, e sobretudo naquilo que diz respeito à diferença entre, vá lá, os géneros, homens, mulheres, os quadros, quem está na prática sente muitas das vezes esta diferença. Os homens são psicologicamente menos expressivos, talvez, em geral, que as mulheres, que normalmente deixam, digamos, escapar, deixam perceber mais rapidamente, eventualmente, sintomas, nomeadamente do foro psicológico. Os homens tendem eu diria, genericamente a ter uma apresentação do quadro depressivo de uma forma mais física, por vezes, mais somatizada até talvez, mas num caso e noutro o quadro depressivo também pode começar a instalar-se através, que faltou dizer, de processos de somatização, ou seja, dores de cabeça, dores musculares, associados também àquela inibição psicomotora, portanto, fenómenos até de natureza dermatológica, perdas de cabelo, portanto, alopécia, etc. Portanto, pode tomar imensas, até sintomas respiratórios, portanto, associados também a um quadro, muitas vezes, também de ansiedade mais marcada. E portanto, eu diria que, grosso modo, são estes os aspectos que ressaltam no início, no desenvolvimento do quadro depressivo. Depois, eu acho que também é muito relevante, e para terminar, o aspecto, digamos, relacional e social. Portanto, há todo um desinvestimento das relações, e é isso, eu penso que é um aspecto que se faz notar. Portanto, quem convive com a pessoa percebe que a pessoa que passa a estar desligada, não apenas no aspecto relacional, mas até do seu meio ambiente, do seu trabalho, digamos, se for o caso, no ambiente de trabalho. E, portanto, em termos sociais, vai adotar comportamentos de evicção cada vez mais, de contactos sociais, de participar de atividades sociais, e penso que, portanto, ou seja, toda uma série de sinais de desinvestimento nas relações interpessoais. Penso que seja este quadro mais ou menos genérico e com os principais sinais e sintomas, portanto, caracterizam a doença. Ok, muito obrigado, Luís. Eu pegava numa das coisas que disse, tu, quando caracterizaste os tipos de depressão, pegaria aqui na questão da depressão endógena, que se calhar é quase o parente pobre da forma como é vista a depressão. Porque é talvez aquele que é visto, talvez seja aquela que é vista com maior estigma, não é? Porque quando a depressão é reativa a um evento de vida, as pessoas ainda vão compreendendo em certa medida. Quando a depressão não tem uma causa, ou pelo menos não tem uma causa que seja muito, muito visível, aí sim o estigma torna-se muito maior, ou seja, ainda se ouvem muito aquelas expressões do tipo ela não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, portanto, e ele está assim, mas não sei porquê, porque tem uma vida muito boa e, portanto, não tem razão nenhuma para estar assim, ele só sabe queixar, etc. E, portanto, eu pegaria nesta ideia da depressão endógena e do estigma associado à depressão, para passar a bola ao Amorim, no sentido de ele falar um bocadinho da literacia em saúde mental. Isto porque, como nós sabemos, o estigma associado à doença mental, e neste caso em particular à depressão, está muito, muito associado à baixa literacia em saúde mental que as pessoas têm, e Portugal não é exceção relativamente a essa realidade. Portanto, Amorim, o desafio que eu te lançaria era que falasse um pouco acerca dos níveis de literacia em saúde mental que existem em Portugal. No teu estudo abordaste sobretudo os adolescentes, mas também se quiseres falar um pouco disso em relação à população em geral, digamos assim, agradecia-te. Peço desculpa. Estão a ouvir? Sim, sim. Ok, obrigado. Obrigado, Francisco. Então, em primeiro lugar, naturalmente gostaria de cumprimentar todos os presentes, nomeadamente os nossos colegas que constituem a audiência e que naturalmente, por essa via,
se dispuseram a utilizar algum do seu tempo precioso neste webinar e discutir estas questões relacionadas com a psiquiatria e a saúde mental na especificidade da depressão, tendo naturalmente como mote este Dia Europeu da Depressão. Claro, gostaria também de cumprimentar a ti e, por teu intermédio, endereçar os meus agradecimentos à Ordem dos Enfermeiros, especialmente ou especificamente à desta especialidade de enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, pelo convite e pela oportunidade então, de participar e contribuir com alguns dados e alguma reflexão para a discussão. Por fim, também, naturalmente, gostaria de cumprimentar os colegas da mesa. Enfermeiro Luís e enfermeira Rosa. Antes de responder concretamente à tua questão e antes de falar de níveis de literacia, e porque julgo que atendendo à diversidade de colegas que teremos na plateia, e porque julgo que muitos deles não estarão muito familiarizados com esta questão da literacia, com o conceito de literacia, com as suas componentes, entre outros aspectos, eu iria então tentar aqui, de forma muito sumária, definir, falar um pouquinho sobre isto. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o conceito de literacia em saúde mental surge no domínio da literacia em saúde e é assim que deve ser entendido. Portanto, como um dos domínios da literacia em saúde. O conceito surge na Austrália há cerca de 20 anos, portanto, e é da responsabilidade do professor António Iorma e da sua equipa, que originalmente o conceptualizaram como o conhecimento e crenças sobre as perturbações mentais que ajudam no seu reconhecimento, gestão e prevenção. De forma mais recente, a partir de 2012, o conceito foi evoluindo e foram-se naturalmente alterando alguns dos aspectos relacionados com as suas dimensões e as suas componentes. Passou a incluir, então, o conhecimento de como prevenir as perturbações mentais, o reconhecimento das perturbações mentais na fase ainda em desenvolvimento, o conhecimento de estratégias eficazes de autoajuda para os problemas menos graves e ainda as habilidades de primeiros socorros, ou seja, de ajuda aos outros a vivenciar um determinado problema. Nesse sentido, então, tem um conjunto de aspectos-chave que poderemos realçar e que são, basicamente, o conhecimento de como ter e manter saúde mental, a compreensão das perturbações mentais e, naturalmente, as suas formas de tratamento. Como disseste muito bem, as questões relacionadas com o estigma, ou seja, a sua diminuição, a diminuição do estigma relacionado com as perturbações mentais e ainda e sobretudo a melhoria da eficácia na procura de ajuda. No fundo, saber quando e onde procurar ajuda e, para além disso, desenvolver competências destinadas a melhorar os cuidados de saúde mental e as capacidades de autogestão dos seus aspectos. Até porque os dados epidemiológicos nos ajudam um bocadinho a perceber esta dimensão do problema. Eu iria aqui dar 2 ou 3 dados que julgo que, de alguma forma, nos ajudam a perceber a importância do fenómeno, a importância da promoção da literacia como forma de incrementar o conhecimento precoce e a intervenção atempada nas perturbações mentais. Então, segundo os dados de um estudo realizado em 2013, que foi o Estudo Epidemiológico Nacional de Saúde Mental, percebemos que realmente as questões da saúde mental ou as questões da doença mental estão muito presentes, com mais de 1/5 de portugueses, cerca de 23%, a apresentarem uma perturbação psiquiátrica nos últimos 12 meses. E como percebem, isto é imenso. As duas perturbações com maior prevalência são a ansiedade, as perturbações da ansiedade e as perturbações depressivas. Portanto, as perturbações depressivas já atingirem cerca de 8%. Em termos de percentagem da população geral adulta, 15,6% da população apresenta uma perturbação psiquiátrica grave ou moderada. E os valores da prevalência em Portugal só são equiparados aos da Irlanda do Norte e estão muito acima da generalidade dos países europeus. No que diz respeito especificamente a adolescentes ou adolescentes e jovens, portanto este conjunto de idades mais jovens, a carga de doença expressa em anos de vida perdidos devido às perturbações, ou aliás deve-se às perturbações mentais, com um peso aproximado de 22% entre os 5 e os 14 anos e 26% entre os 15 e os 19 anos. Então, seria caso para perguntar agora como é que estamos então de literacia em saúde mental em Portugal. Os diversos estudos que têm sido realizados, tanto em Portugal como no estrangeiro, são muito próximos ao nível dos seus resultados e mostram-nos claramente alguns aspectos
Primeiro é que, embora as pessoas consigam distinguir satisfatoriamente comportamentos normais e anormais, elas têm dificuldade em identificar e compreender as doenças mentais. Têm muita dificuldade também em entender os fatores que estão na sua gênese, portanto, os fatores causais. Têm crenças negativas sobre aqueles que são percebidos como doentes mentais. Têm crenças incorretas sobre a necessidade e eficácia do tratamento. Têm alguma relutância em procurar ajuda profissional e não sabem, sobretudo, como ajudar os outros quando estes estão a vivenciar uma crise, seja ela uma perturbação mental ou um problema de saúde mental. Em Portugal, esta área da literacia e saúde mental é uma área relativamente recente sob o ponto de vista da investigação. Tem havido alguns estudos, sobretudo realizados pelo professor Luís Loureiro e colaboradores. Eu também participei na realização de alguns. Como disseste, o meu doutoramento andou à volta da construção de um instrumento para medir, digamos, avaliar a literacia e saúde mental. Mas, portanto, apesar desta área de investigação ser recente e dos estudos não serem imensos, são, digamos, podemos até chamar de relativamente escassos, a realidade é que os seus resultados coincidem no essencial com aquilo que são os resultados dos estudos internacionais realizados desde há 20 anos. E mostra-nos exatamente algo muito parecido com aquilo que já fomos dizendo. Uma baixa compreensão e dificuldades em distinguir as perturbações mentais. Crenças negativas sobre a doença, sobre os doentes, e estas crenças baseando-se essencialmente ou sobretudo nos mitos da perigosidade, da imprevisibilidade e da incurabilidade. Para além disso também, mostra uma baixa compreensão dos sinais e sintomas da etiologia e do tratamento adequado. E ainda, alguma relutância em termos de procura na ajuda profissional. Relativamente à depressão especificamente, em Portugal existem 2 estudos, um realizado em 2013 e outro realizado em 2019, com amostras de adolescentes e jovens. E estes estudos apontam também para resultados semelhantes e de algum modo preocupantes. Nestes estudos, de um modo geral, entre 1/3 e 1/4 dos participantes não conseguiram reconhecer a depressão. Numa vinheta, uma pequena história, portanto, como critérios de diagnóstico para a depressão. Quando questionados sobre a utilidade potencial das fontes de ajuda, das diversas fontes de ajuda, a maioria dos participantes considerou a família e os amigos mais úteis que os profissionais de saúde. Em relação aos medicamentos, as vitaminas foram consideradas mais úteis que os psicotrópicos. Quando questionados sobre estratégias de primeiros socorros em saúde mental, verificou-se que os participantes optaram predominantemente por estratégias de apoio social e encaminhamento passivo, ou seja, preferem ouvir, apoiar, compreender, acompanhar, do que tomar medidas proativas no sentido de encaminhar para a ajuda profissional. Falaste muito bem no conceito de estigma. O conceito de estigma, historicamente, tem sido considerado separadamente a definição de literacia em saúde mental. De qualquer forma, de forma progressiva tem vindo a ser integrado nas suas construções mais recentes, considerando a sua inter-relação com o conhecimento sobre as doenças mentais. Neste sentido, a falta de conhecimento é considerada como um precursor do preconceito, ou seja, das atitudes negativas que influenciam os comportamentos discriminatórios. O estigma é então considerado um dos principais obstáculos à promoção da saúde mental. Atua a diversos níveis, quer seja individual, familiar, social, escolar, em meios de comunicação, na comunidade, nas políticas sociais e em muitas outras variáveis. É apontado como um dos fatores explicativos do atraso na procura de ajuda, ou seja, sobretudo os adolescentes, têm 2 aspectos que condicionam a sua procura de ajuda: o estigma e as questões da confidencialidade. E é ainda reconhecido como um preditor significativo da evolução e do impacto das perturbações mentais. Assim, como todos percebemos, é fundamental desconstruir, sobretudo, aqueles 3 grandes mitos da perigosidade, da incurabilidade e da imprevisibilidade associada aos doentes e às doenças mentais. Então, e para terminar, o que podemos fazer enquanto enfermeiros no sentido da promoção da literacia e saúde mental da população? Se considerarmos que melhorar a informação, as crenças e as atitudes sobre os problemas de saúde mental é, naturalmente, uma prioridade inquestionável e constitui-se como um pré-requisito para o reconhecimento precoce e a intervenção atempada, podemos considerar aqui
então, fundamentais um conjunto de aspectos. Por um lado, fornecer informação clara, fiável ou fidedigna sobre os diferentes aspectos relacionados com a saúde mental / com as doenças mentais. Divulgar e promover estilos de vida saudáveis. Esclarecer com o doente e com a família sinais e sintomas da doença, facilitar o seu reconhecimento e a procura atempada de ajuda profissional e dos cuidados, ou seja, do tratamento adequado. Envolver cada um, ou seja, envolver a própria pessoa na discussão do seu projeto terapêutico e promover a adesão a esse projeto terapêutico. Garantir uma melhor utilização dos serviços de saúde. Empoderar a pessoa para a tomada de decisão em relação aos tratamentos disponíveis. Combater claramente o estigma, e todos nós temos uma função-chave no combate ao estigma. Desconstruir os mitos e preconceitos sobre a doença mental e promover uma melhor compreensão e aceitação destas situações. E ainda, construir um diálogo sobre a saúde e a doença mental, levando a participação da população em geral. Ou seja, tudo isto no sentido em que um maior conhecimento sobre as doenças mentais, um maior conhecimento sobre as fontes de ajuda, sobre onde procurar ajuda, sobre quem pode ajudar, naturalmente vão melhorar a procura de ajuda, sobretudo nestas camadas mais jovens, adolescentes e jovens. Isto porque, como dizia Kant, quem não sabe o que procura não reconhece o que encontra. Terminaria por aqui. Muito bem, muito obrigado, Amorim. Pegando ali em algumas ideias que até foram levantadas pelo enfermeiro Luís, fazer aqui alguma relação entre a depressão e o suicídio, para fazer aqui a ponte para a Rosa, no sentido de dizer que a depressão mata, não é? Ou seja, ainda que indiretamente, é talvez as doenças mentais mais frequentemente associadas à morte, digamos assim. E todos nós achamos muito estranho quando vemos pessoas que têm uma vida excelente, ou pelo menos, presumivelmente, têm uma vida excelente, e com algum termo à sua vida. Aliás, temos o caso relativamente recente do ator Pedro Lima, que colocou o termo à sua vida, que é uma pessoa que aparentemente não teria grandes dificuldades, digamos assim, e que, no entanto, teve. Portanto, Rosa, a questão que te coloco é um bocadinho esta, que é: o que é que pode levar uma pessoa a cometer suicídio? O que é que pode levar alguém que tem uma depressão? Nem toda a gente que se suicida tem uma depressão, como é óbvio, mas o que é que pode levar alguém que tem depressão a cometer suicídio? Podes falar-nos um bocadinho sobre esta realidade? Muito bem. Claro que sim, Francisco. Começo por cumprimentar a todos os presentes. Agradeço em particular ao enfermeiro Francisco e à mesa do colégio a oportunidade de partilhar estas ideias com todos. É uma missão que eu abracei com muito gosto e que espero estar à altura. Cumprimento ainda o enfermeiro Amorim, o enfermeiro Luís e naturalmente todos os enfermeiros que estão a participar neste webinar. São muitas questões, Francisco, vou tentar responder assim um bocadinho por partes. E quando me dizes na primeira questão que tem que ver com a relação entre a depressão e os comportamentos suicidários, efetivamente, disseste muito bem, a depressão mata. Esta relação está amplamente estudada, e a relação entre depressão e comportamentos suicidários, sendo esta a entidade nosológica mais associada aos comportamentos suicidários. E saliento que as evidências que existem são largas, têm que ver estão confirmados em diversos contextos, em diversas populações, com diversos desenhos metodológicos em termos de investigação. Provavelmente ao longo do tempo que falarei sobre isto irei reportar mais à população dos adolescentes, porque tem sido a população que tenho estudado mais e portanto é fácil que me encaminhe mais para essa área. No entanto, antes de abordar como é que um quadro clínico de depressão pode influenciar o comportamento suicidário, é para mim muito importante ressaltar que não existe nenhum estudo científico que possa prever ou que nos ajude a prever com infalibilidade a ocorrência de comportamento suicidário. Isto sim é um grande desafio que se coloca a todos, não há como prever a existência, sabemos sim que existem fatores de risco, que existem manifestações
clínicas, mas não só, que nos podem ajudar a fazer prever ou a avaliar o risco da existência de um comportamento. A nível internacional, existem alguns estudos que nos dizem que a depressão é responsável por 50% a 80% dos casos de suicídio praticados no mundo, e segundo a Organização Mundial de Saúde, este também é um dado muito conhecido, morrem anualmente no mundo 850 mil pessoas com perturbação depressiva por suicídio, ou seja, têm uma perturbação depressiva e adotam um comportamento suicidário que os leva à morte. Especificamente no que diz respeito aos adolescentes, também existem alguns dados, divulgados em Portugal, que nos dizem que dos adolescentes que se suicidam, 90% têm uma perturbação, uma doença mental, e destes, 60% especificamente têm depressão. Portanto, por aqui percebemos que os dados são alarmantes, são preocupantes, e levam-nos a ter uma atenção redobrada. Não é por acaso que a maior parte dos planos de prevenção se encaminham para a detecção o mais precoce possível de sintomatologia depressiva, sendo esta uma das medidas mais importantes a considerar ao nível da prevenção, porque efetivamente a relação é muito forte. Mas como é que se justifica esta relação? Justifica esta relação forte pelos sintomas psicopatológicos presentes nos quadros de depressão. Como o Luís disse muito bem, são quadros que são muito limitantes, que alteram a funcionalidade, que alteram o pensamento e que naturalmente trazem muito sofrimento às pessoas, que acabam por ver no suicídio a saída para todos os problemas que entendem na altura intoleráveis, irresolúveis. E, portanto, é muito importante que os enfermeiros sejam capazes de reconhecer estes quadros clínicos depressivos e que sejam capazes de perceber como é que eles se configuram e o que pode ser um sinal que encaminhe para um comportamento suicidário. Não vou demorar muito tempo a falar sobre esta questão dos sintomas da depressão, dos sinais e sintomas. Sabemos que envolvem uma interação de fatores orgânicos, psicológicos e ambientais grandes. O enfermeiro Luís falou sobre eles. Eu queria só deixar uma ressalva em relação à depressão na adolescência. Sabemos que está associada a dificuldades nas relações interpessoais, sabemos que tem a especificidade de apresentar déficits no desempenho escolar, o aumento do risco para o abuso de substâncias também é um elemento muito importante a ter em consideração quando fazemos prevenção, mas também o comportamento agressivo, como o enfermeiro Luís disse muito bem, também a atividade sexual inadequada e, naturalmente, a adoção de comportamentos suicidários de gravidades dentro dos vários graus de gravidade. Sabemos que a depressão na adolescência é uma entidade que está subdiagnosticada e isto lança-se-nos um desafio de estar mais atentos e de ser capaz de identificar mais os sinais e de fazer este diagnóstico. Tem manifestações clínicas específicas, como as que vos falei anteriormente, e é caracterizado por uma questão muito importante que os enfermeiros, ao nível dos cuidados de saúde primários, normalmente estão muito atentos, que tem que ver com as queixas físicas múltiplas, que muitas vezes estão a camuflar, são sinais subtis, que estão a camuflar a depressão e que acontecem porque uma das características da adolescência é, da maior parte, é a sua incapacidade para comunicar emoções e pensamentos negativos. E daí expressam-se por queixas físicas múltiplas que acaba por se perceber que não têm justificação e que estão sim a camuflar esta perturbação depressiva. Ainda assim, quero muito dizer que nem todas as pessoas com perturbação depressiva têm comportamento suicidário. Percebemos pelas percentagens que eu vos falei há bocadinho que existe uma franja que não está e não justifica o comportamento suicidário, não existe aqui relação, e portanto é muito importante que os enfermeiros estejam capazes de detectar as vulnerabilidades, os fatores de risco, os fatores de ausência de fatores de proteção. Quando eles existem é muito bom, temos que os potenciar, quando eles não existem é mais complexo e estes sim poderão contribuir para a adoção de comportamento suicidário. Relativamente à questão que o enfermeiro Francisco me colocou e que tem que ver com o que pode levar uma pessoa com depressão a cometer suicídio,
Pronto, como já vos falei, acho que é perfeitamente entendível que o conjunto de sintomas manifestados nestes quadros clínicos de depressão, quer nas mais variadas idades, mas especificamente na adolescência, acabam por se constituírem como fatores de risco muito importantes que são determinantes muitas vezes na nossa atuação, porque é algo, e a depressão é algo para o qual temos um conjunto de estratégias de intervenção que são uma mais-valia e que, atuando sobre eles, iremos estar sempre a prevenir o comportamento suicidário. Em relação aos sinais de alarme, como falei há bocadinho, existem muitos, especificamente falava um bocadinho nestes porque são muito comuns, apesar de nós, isto porque muitas das pessoas, 60%, 70% das pessoas que se matam, avisaram que iam fazê-lo, e avisaram muitas vezes por sinais mais subtis, mas outras vezes com comentários acerca da morte ou do suicídio, preparativos para a morte, por exemplo, a doação de objetos pessoais de elevado valor sentimental, as cartas de despedida são muito comuns. Existe um conjunto de sinais que são muito importantes e para os quais devemos estar atentos, porque temos a noção que as pessoas não dizem, e esse é um dos mitos, não, as pessoas muitas vezes avisam. Contudo, e como também disse há bocadinho, a nossa capacidade de previsão, a nossa incapacidade de previsão infalível deve-nos alertar para estar atentos a tudo. E muitas vezes a nossa atuação pode ter que ser mesmo perguntar. E perguntar à pessoa deprimida se pensa em adotar um comportamento suicidário, contrariamente a um dos mitos que existia até há bem pouco tempo atrás, irá permitir-lhe reduzir o seu isolamento, irá dizer-lhe que há alguém preocupado com a sua dor, que a compreende e que pode ajudá-lo a ultrapassar esse momento menos bom. E daí deixo este desafio aos enfermeiros que sejam capazes de perguntar às pessoas se elas pensam adotar algum comportamento suicidário, porque estarão a abrir uma porta de intervenção e de apoio. Quanto à exclusividade se o suicídio é exclusivo de pessoas que sofrem de depressão, não, pronto, como já vimos, existem outros critérios. A gravidade do quadro, o uso de álcool e drogas podem influenciar, mas também acontecimentos pessoais como o diagnóstico de uma doença física e este fator muito associado à pessoa idosa e à pessoa adulta, a existência de traumas como, por exemplo, os abusos na infância, o bullying na escola, aqui mais comuns nos adolescentes, a história de suicídio na família e a história de comportamentos suicidários anteriores como fatores muito importantes a ter em consideração e que nos podem reportar para esta necessidade de fuga de problemas que entendem como intoleráveis e irresolúveis e que normalmente a pessoa com perturbação depressiva tem mais dificuldade em enfrentar e em encontrar alternativas de resolução dos problemas. E pronto, penso que era isto. O suicídio não é exclusivo de pessoas que sofrem de depressão. No entanto, as pessoas com perturbação depressiva estão numa posição muito fragilizada, muito vulnerável e que esta poderá ser maioritariamente a opção tomada. Espero ter respondido alguma coisa de Espanha. Muito obrigado, Rosa. Voltando aqui à temática da literacia, portanto, voltando ao Amorim, há aqui uma questão colocada por um colega no chat, que eu usaria como mote para a pergunta colocada ao Amorim, e, portanto, aqui o colega Paulo Silva pergunta se, portanto, partindo do princípio que o déficit de literacia no que diz respeito à saúde é transversal a todas as temáticas, são da opinião que só compete aos profissionais de saúde o empoderamento da comunidade, ou que as instituições governamentais na área da saúde também devem criar plataformas e colocar pessoal competente nos meios propícios à promoção da saúde. E, portanto, eu colocaria esta questão ao Amorim como mote, e também, já agora, pedir-lhe que falasse um pouco sobre o que é que podem os enfermeiros especialistas, agora concretamente em enfermagem saúde mental e psiquiátrica, fazer para intervir ao nível da promoção da literacia em saúde mental acerca da depressão. Obrigado, Francisco. Ok, eu vou então tentar responder dentro daquilo que considero que poderá ser a intervenção dos enfermeiros especialistas e depois, no final, julgo que ficará mais ou menos claro qual é a minha perspectiva sobre
sobre a questão colocada pelo nosso colega. Portanto, eu julgo que, em função daquilo que irei dizer agora, que responderei de alguma forma a essa questão, como é óbvio. Como todos nós sabemos, na realidade, apesar de do conjunto de políticas dos últimos anos que estão plasmadas em vários decretos e regulamentos, nós continuamos a movimentar-nos muito num sistema que é de base essencialmente hospitalocêntrica. É óbvio também que há algumas iniciativas pontuais e louváveis para tentar transferir para a comunidade uma parte do cuidado aos doentes com problemas de saúde mental. O cuidado hospitalocêntrico também, como sabemos, numa determinada fase mostrou-se vital, conquistou a hegemonia, prevaleceu e eu diria até que ainda prevalece, sendo ainda hoje um assunto quente, entre aspas, ou seja, um assunto que é capaz de provocar naturalmente um enorme fluxo de emoções entre aqueles que são as pessoas que defendem esta visão e as outras pessoas que são os detratores desta visão, de alguma forma. A realidade é esta. A promoção da literacia em saúde mental não se coaduna com uma visão hospitalocêntrica do cuidar. Para promover a saúde mental é preciso sair do hospital. E, enquanto elementos fundamentais no pensamento da saúde coletiva, os gestores, naturalmente, entre os quais estarão os enfermeiros e gestores, não é? Deveriam, com toda a certeza, compreender que o princípio organizador devia ser, portanto, o de manter a saúde antes de tratar a doença. Ou seja, promover a saúde antes de que a pessoa adoeça. E caso ela adoeça, ela tenha um conhecimento que lhe permita, num curto espaço de tempo, procurar a ajuda adequada. Portanto, isto numa lógica assistencial de cuidado de base territorial e comunitária. Eu diria que é nesta lógica de cuidar, de forma a manter a saúde antes de tratar a doença, que se enquadram todas as dinâmicas de promoção da literacia em saúde mental, enquanto forma de melhorar os conhecimentos e as crenças sobre as questões relacionadas com a saúde mental. Isto, naturalmente, traduzir-se-á na prática por comportamentos adequados de procura de ajuda, com minimização de risco, permitindo muitas coisas positivas, entre as quais eu destacaria: permite aumentar a probabilidade de que as metas de desenvolvimento sejam atingidas, sejam alcançadas, sobretudo quando estamos a falar de adolescentes e jovens. Permitiria, naturalmente, deter a progressão da doença e permitiria ainda melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, aqueles que já têm uma doença mental instalada, estabelecida, quando esta permanece inalterada, mesmo apesar das intervenções de tratamento. A prevenção e o controle dos problemas de saúde, onde se enquadra a saúde mental, impõe a conjugação de atividades sinérgicas. Eu aqui já estou a tocar um bocadinho na questão do nosso colega. Estas atividades podem ser conduzidas por especialistas de diferentes disciplinas científicas de múltiplas áreas dos setores público, social e privado. E esta é que é a questão-chave. Não podem ser os enfermeiros, não podem ser só os técnicos de saúde. É, portanto, esta abordagem dinâmica, que se quer interdisciplinar e intimamente articulada com outros setores, que se enquadra a promoção da literacia em saúde mental enquanto conceito claramente interdisciplinar, mas, como todos percebemos, com uma relevância muito acrescida para a prática dos enfermeiros. Basta-nos olhar para o Regulamento de Competências do Enfermeiro Especialista de Enfermagem de Saúde Mental, que assim, em termos de síntese, nos mostra inequivocamente e nos diz de forma inequívoca que os enfermeiros, no domínio da prestação e gestão de cuidados, participam em iniciativas de promoção da saúde mental e prevenção da doença, coordenando, implementando e desenvolvendo projetos de promoção e proteção da saúde mental, prevenção das perturbações mentais na comunidade e grupos, e implementando programas de promoção da saúde mental em locais de trabalho, em escolas, entre outros sistemas, bem como programas de intervenção precoce. Isto é basicamente promover a literacia em saúde mental. Como já vimos anteriormente, já o disse quando falei há pouquinho, vários estudos, tanto nacionais como internacionais, têm mostrado que os níveis de literacia são baixos e colocam a tónica na necessidade de desenvolver programas específicos, com intervenções a meio escolar, mas também a utilização de estratégias mais inovadoras, mais acessíveis, e acessíveis sobretudo a estas populações mais jovens, adolescentes e jovens. Portanto, estamos a falar de estratégias com envolvimento de novas tecnologias.
estas estratégias, nas quais, quer queiramos, quer não, os enfermeiros especialistas deverão ter um papel ativo, são determinantes na promoção da literacia, sobretudo quando se trata de populações mais jovens, que, como sabemos, são o grupo de maior incidência das perturbações mentais e o que menos contacto tem com os sistemas de saúde, evidenciando ainda e naturalmente, como já foi dito, uma grande relutância em procurar ajuda profissional especializada. Assim, consideraria eu que é de primordial importância que os enfermeiros especialistas, no âmbito das suas funções de prestação de cuidados, sobretudo na dimensão dos cuidados psicoeducacionais e psicossociais, integrados em equipas multidisciplinares, preferencialmente de âmbito comunitário, disse eu, é de primordial importância que eles planeiem, implementem e avaliem programas de intervenção / de educação para a saúde. Estes programas terão que ser integrados nos contextos específicos, quer sejam educativos e escolares, quer sejam educacionais ou sociais. Devem ser dirigidos claramente à especificidade de cada um dos públicos-alvo. E devem socorrer-se de ações específicas de informação e treino de competências, visando a promoção dos comportamentos de procura de ajuda e, naturalmente, a consequente primeira ajuda em saúde mental. Posto isto, deixaria aqui um conjunto de considerações que eu acho que seriam importantes na concepção destes programas. É importante que as intervenções contidas nestes programas sejam específicas ao contexto, ou seja, sejam desenvolvidas e aplicadas em situações da vida cotidiana. Não no hospital, naturalmente, em situações da vida cotidiana. Sejam adequadas ao estadio de desenvolvimento de cada um dos públicos-alvo, ou seja, de cada um dos indivíduos. Que sejam efetivamente integradas nas estruturas sociais e organizacionais existentes, como sejam as escolas e as organizações comunitárias. E, naturalmente, isto requer políticas também. Deverão ser pesquisados, comparados, eventualmente adaptados a alguns programas de promoção da literacia e saúde mental já existentes. Temos alguns em Portugal que todos conhecem, como Felizmente, Saudavelmente, o Vírus para a Saúde Mental, etc. Portanto, estes programas já existentes deverão ser naturalmente pesquisados, ou seja, recolhidos, adaptados, caso seja necessário. As intervenções, quando desenvolvidas nos ambientes educacionais, como sejam, por exemplo, as escolas, devem usar estratégias que envolvam familiares, educadores e os próprios estudantes, de forma a impactar simultaneamente as necessidades de literacia e saúde mental de todos estes atores. Isto até poderia pensar-se dentro de uma estrutura de currículo comum. Considerando que há estudos que relacionam a literacia em saúde / literacia e saúde mental e os resultados em saúde, através do uso das novas tecnologias, mostrando claramente a sua contribuição significativa para a mudança de opinião sobre as questões ligadas à saúde mental e para a procura de ajuda, é fundamental que se explorem as novas tecnologias para a implementação dos programas. É de considerar que a internet providencia um mecanismo para oferecer suporte neste âmbito e que os jovens são os principais utilizadores das novas tecnologias de informação e comunicação, possuindo uma atitude extremamente positiva para com os websites, e estes, naturalmente, constituem uma ajuda efetiva na aquisição de conhecimentos de assuntos relacionados com a saúde. Para além disso, tem uma série de benefícios que incluem, entre outros, facilidade de acesso, potencial de suporte pelos pares, inclusão de indivíduos que habitam em zonas isoladas, a confidencialidade, a privacidade, entre outros. Finalmente, os enfermeiros, na promoção da literacia em saúde mental, ou seja, na utilização de programas específicos com esse objetivo, têm naturalmente que terem atenção à importância da avaliação da eficácia destas intervenções e, para isso, têm que recorrer, têm que usar instrumentos adequados e psicometricamente robustos e que permitam, de alguma forma, monitorizar qual é o efeito das intervenções que estão a praticar. Para além disso também, e isto já é uma coisa mais específica, mas que eu acho que tem muita relevância, os senhores enfermeiros devem dar muita importância à leitura dos resultados da investigação. Ou seja, nós a determinada altura parece que vivemos numa escravatura da significância. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se eu tiver num determinado estudo no pré-intervenção, 40% de indivíduos que não identificam uma doença através de uma vinheta e no pós-intervenção
intervenção tenho 50% e esta diferença é estatisticamente significativa, eu fico muito contente. Contudo, eu estou-me a esquecer que há 50% que não melhoraram. Ainda há 50% que precisam de intervenção. E se calhar temos que olhar de forma diversificada para os resultados da investigação. Ok? Portanto, eram estas pistas que eu deixava no sentido, pistas de reflexão no sentido daquilo que deve ser, de alguma forma, feito pelos senhores enfermeiros na promoção da literacia e saúde mental. Queria dizer, naturalmente, e tentando, de alguma forma, responder um pouquinho à questão que foi colocada pelo colega, que isto requer também políticas. Claro que os senhores enfermeiros trabalham em equipas intra-hospitalares, têm dificuldade em fazer isto fora do hospital. Há naturalmente agora, e já há algum tempo, muitas iniciativas, mas que derivam um bocado da carolice de cada um, derivam um bocado das iniciativas das escolas, das pessoas que estão a fazer estudos de mestrado e doutoramento e etc. São de louvar, mas é preciso muito mais do que isto. Obrigado. Muito obrigado, Amorim. Eu tenho recebido aqui um conjunto de questões no chat que desde já vou pedir desculpa às pessoas, porque seguramente não vai ser possível responder a todas as questões, precisaríamos de muito mais webinars para conseguir responder a tudo isto. Mas vou passar a palavra ao Luís, e vou apelar à tua capacidade de síntese, porque vou fazer aqui duas perguntas, acerca das quais a resposta, se calhar, precisa ser um bocadinho elaborada, mas apelo à tua capacidade de síntese. Primeiro, tu és enfermeiro num contexto de saúde mental e psiquiátrica e, portanto, aquilo que eu te perguntaria é, enquanto enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica, tu sabes bem que nós temos um regulamento de competências específicas, que diz que temos um conjunto de intervenções, nomeadamente psicoterapêuticas, por exemplo, que podemos realizar. No entanto, também sabes que os contextos nem sempre são favoráveis, digamos assim, por diversas razões, à realização desse tipo de intervenção. E, portanto, a primeira questão que te colocaria é: que barreiras são estas? Que obstáculos são estes? E o que é que podemos fazer para contornar isto e ser mais úteis para as pessoas? E depois faço-te aqui uma pergunta colocada por uma colega que é quase um pedido de ajuda laboral, digamos assim, e portanto eu colocar-te esta questão. Portanto, a colega diz que trabalha no Serviço de Urgência Geral sem urgência de saúde mental, onde lida frequentemente com doentes em agudização da sua depressão, manifestado por tentativas de suicídio ou crise de ansiedade, por exemplo. E pergunta, de forma muito, muito concreta, o que é que pode fazer para ajudar os doentes? E que atitudes é que deve evitar adotar? Portanto, Luís, por favor, apela à tua capacidade de síntese, que são questões complexas, mas tens a palavra. Obrigado, Francisco, pelas questões. Eu vou tentar ser mais conciso, dado o pouco tempo que temos para explorar. Eu se calhar ia primeiro então à segunda questão, por uma lógica digamos, de sentido. Eu tinha de facto elencado uma série de itens à volta daquilo que eu entendo que deve ser privilegiado na nossa intervenção, que de alguma forma se aplica sobretudo num contexto digamos, de internamento, mas também num contexto de atendimento em gabinete, pode ser nos cuidados de saúde primários ou até no contexto particular de que falaste agora, de urgência. Naturalmente que no contexto de urgência, portanto, há esse conceito prévio, a urgência, ou seja, tudo acontece a um ritmo mais acelerado, tudo exige uma resposta mais imediata e naturalmente as estratégias têm que ser altamente incisivas. Pronto, o resumo o apanhado que eu fiz para explorar aqui com vocês pressupõe algumas estratégias que eu uso de facto e que eu vou tentar enaltecer entre aquelas que aqui elenquei. Antes de mais, eu gostava de realçar que aquilo que eu entendo ser a minha prática é orientado por princípios que decorrem da psicologia humanista, que tanto teve como precursor Carl Rogers e depois muitos outros sucessores. E um deles, eu diria, é um autor mais recente e que tem livros específicos, 2 volumes, em concreto, que é o Charles Four, não é? E eu gostaria de realçar estes 2 autores porque acho que quem quer que esteja neste nosso domínio tem que ter algum conhecimento tanto da literatura produzida por estes autores e por outros autores neste domínio. Depois,
entendo que é importante vencermos de uma vez por todas o paradigma intelectual, ou seja, a tónica no conhecimento, na dimensão cognitiva, intelectual das pessoas, dos seres humanos. Depois de tantas décadas em que se falava sobretudo do QI, temos que pensar cada vez mais, e eu diria até de antemão, no QE, ou seja, na inteligência emocional. E mais à frente no que disser talvez vá complementar esta minha ideia. E depois, então, tentarmos definir uma série de estratégias muito concretas e incisivas que passam, que apesar de poderem ser feitas de forma, eu diria, minimamente, ou que sejam feitas de forma minimamente sistematizada, minimamente metodológica, é difícil nos nossos contextos, e depois falarei um pouco dos obstáculos à nossa prática, à nossa intervenção psicoterapêutica, é difícil, como dizia, levar à prática de uma forma perfeitamente sistematizada ou metodológica. Portanto, concretizando, aquilo que eu procuro fazer, antes de mais nada, em alguém que está naturalmente transtornado, perturbado, nomeadamente num enquadramento depressivo e até com os tais sinais e sintomas de cariz autoagressivo, autolesivo, suicidário, se quisermos, é, antes de mais, ir pela via dos inputs físicos, digamos assim. Eu acho que é por aí que tudo começa. Nós captamos o ambiente à nossa volta através dos órgãos de sentidos, e isso tem uma dimensão física inequivocamente. Portanto, não indo mais longe, controle respiratório. Desencadear uma ou duas estratégias muito fáceis, muito imediatas de controle respiratório, porque normalmente quando estamos emocionalmente transtornados, inclusive num ambiente como é o de agora, de estarmos expostos, a nossa respiração começa a ficar um tanto periclitante, pela ansiedade que temos, etc. E, portanto, muito mais em alguém que está perturbado, que está transtornado, isso se faz sentir. Portanto, o que eu costumo usar é, naturalmente, vamos dizer, uma educação para a respiração consciente, não é? De cariz abdominal, que é muito simples, eu não vou exemplificar aqui, como é óbvio, penso que todos neste conceito, e é, no fundo, convidar a pessoa a tomar consciência da respiração, da sua respiração, e a controlá-la efetivamente, nomeadamente através da projeção abdominal durante a respiração e dos tempos de inspiração e expiração. Depois, há uma estratégia ainda mais específica que eu costumo recomendar, ou porventura recomendo a pessoas que eu sinto que estão mais capazes de efetuá-la, de percebê-la e de cumpri-la, que é de expelirem o ar colorido, ou seja, vamos sugerir a ideia de uma cor, ou convidar a pessoa a definir uma cor que lhe é mais ingrata, que lhe é mais de que gosta menos. Sugestionamos a pessoa de que essa cor, portanto, ou o ar que tem nos pulmões toma essa cor, eventualmente de olhos fechados pode facilitar, e portanto, ao expelir o ar, ao expirar, a pessoa vai de alguma forma imaginar que está a expirar portanto, o ar que expira toma essa cor indesejável e de alguma forma está a extirpar ou a retirar de si uma ansiedade, um mal-estar que estava dentro dela. Portanto, é uma outra estratégia. Depois, há coisas muito, eu diria, primárias. Já diria alguém na área da infância e adolescência que o difícil é sentá-los, não interessa quem, mas eu penso que todos conhecemos. Portanto, a pessoa que está sentada está naturalmente predisposta a adotar uma atitude de maior acalmia. E neste sentido, ou em sentido oposto, não digamos nunca, acalme-se ou tenha calma, porque quando nós estamos a dizer isso, estamos a dizer à pessoa exatamente para ter mais um motivo de preocupação, ou seja, estamos a chamar à razão ou a tornar consciente que a pessoa está a perder o controle, eventualmente, ou está numa situação de vulnerabilidade e até de eventual crítica social, porque ninguém gosta de estar exposto, e muito menos de uma forma que se presta a críticas. Portanto, há só uma via de acalmar as pessoas, é dizer o que é preciso fazer, como é o caso do exemplo da respiração, ou outras formas, sentar a pessoa, convidá-la a um ambiente mais tranquilo, ter sempre e a todo tempo uma atitude calma. Nós é que temos que ter essa atitude calma, porque nós sabemos que aquilo que nós fazemos em nós, os comportamentos que adotamos são contagiosos, e eles depois refletem-se também nas pessoas à nossa volta e com quem estamos a interagir, e nomeadamente de forma especializada e diretamente, e portanto, e focada.
Pode ser útil também caminhar, fazer um pouco de movimentos, porque isso ajuda também a pôr em marcha os músculos e a circulação, e naturalmente daí a vir um maior relaxamento em termos musculoesqueléticos. Eu costumo convidar também os doentes, nomeadamente quadros depressivos, que tendem a estar muito parados, tendem a estar muito recolhidos na sua ansiedade, nas suas angústias, a caminhar, e eu costumo chamar-lhe fazer piscinas no corredor, portanto, andar para trás e para a frente periodicamente, para não estarem por demasiados intervalos excessivos demasiado parados. E depois, em termos práticos, se calhar não tanto na urgência, mas às vezes pode surgir ali a oportunidade, até num gesto de personalização do cuidado, porque depende, eu acho que o cuidado deve ser sempre o mais possível personalizado em função da pessoa que temos à nossa frente, da profissão que tem, da maneira dos gostos que tem, que eventualmente se percebem na conversa que vai surgindo. Portanto, convidar a pessoa a fazer qualquer atividade, e nomeadamente no internamento, gosto de convidar os utentes, embora o internamento não ofereça, este é um dos obstáculos, por exemplo, não oferece grandes recursos para a ocupação, para a terapia ocupacional, digamos assim, não de uma forma pouco sistematizada, mas não deixa de o ser se for bem feita. Ocupar as mãos para libertar a mente. É um conceito antigo, que vem na linha da arte-terapia, e que eu acho que resulta muito bem, porque todos percebemos que enquanto estamos ocupados a executar algo em que estamos naturalmente focados e que nos diz e que nos motiva de alguma forma, não estamos a ruminar e não estamos as ideias negativas, não estamos a viver a nossa angústia e o nosso sofrimento marcado. E pronto, indo ainda um pouco atrás à questão da colega, eu gostava de realçar o conceito de rapport. O rapport não é senão a capacidade de estabelecer uma relação de confiança que se prevê que vai dar os seus frutos, neste caso terapêuticos, digamos assim. Esta relação de confiança deve partir de pressupostos também muito básicos, nomeadamente do lado dos profissionais. Uma coisa que eu noto que isto é uma coisa que eu reflito há muitos anos, nós enfermeiros e eventualmente outros profissionais, mas nós sobretudo, partimos para o cuidar de uma forma muitas vezes impessoal. Nós não anunciamos o nosso nome, nós chegamos perante a pessoa, sabemos o nome dela porque estava no quadro, no processo ou isso, e imediatamente tratamos a pessoa, até podemos eventualmente perceber qual é a forma como gosta de ser tratada, este é outro aspecto essencial. Mas até nem dizemos quem somos, simplesmente a barata e o nosso crachá apresenta-nos, ou o nosso cartão de profissional, e muitas vezes nem dizemos o nosso nome. Quando em qualquer outra situação social, a primeira coisa que se faz é alguém apresentar-nos, ou nós próprios dizermos o nosso nome. E acho que é por aqui que começa. Depois, algo que também resulta na sequência disto é tentar rapidamente, ou na medida do possível, introduzir alguns estímulos positivos, procurar saber alguma informação relevante, se a pessoa trabalha, o que faz, se tem, portanto, que apoio tem, que familiares acompanham, quem é o cuidador de referência, portanto, e procurar entrar no domínio e na perspectiva da pessoa, das vivências mais pessoais da pessoa que está à nossa frente, do doente, da pessoa, do utente, e explorar um pouco essas dimensões da pessoa, esses aspectos. Complementar isto, eu acho que há um conceito que é fundamental, que é o de escuta, naturalmente, o de escuta ativa, se quisermos, que deve fazer-se acompanhar naturalmente por uma atitude de compreensão empática. Eu até prefiro este termo, compreensão empática, porque reforça o sentido da empatia ao termo simples, ou à noção simples de empatia, porque empatia é algo bastante complexo, não é algo tão simples assim. Há pessoas que têm mais vocação para usá-la, para naturalmente pô-la em prática, há outras que nem tanto, mas isso pode-se melhorar. Eu creio que sim, que pode ser uma competência, digamos, que nós podemos dominar cada vez mais, com a prática, com o estudo, com o treino, embora naturalmente alguns de nós estão mais vocacionados para ela do que outros. Portanto, nesta compreensão empática, nesta escuta ativa, é importante que em tudo o que façamos mantenhamos a todo tempo uma observação plena da pessoa e uma atenção dirigida plena. A pessoa vai perceber isso, quer pela nossa mímica, quer pela nossa expressão verbal. E na nossa expressão verbal eu queria realçar uma estratégia muito simples que se chama reformulação. Reformular não é mais do que repetir
com algumas nuances. É óbvio que não vamos tornar-nos papagaios de repetição, não é? Mas eventualmente dizer, portanto, fazer a síntese da ideia principal que a pessoa transmitiu. Eventualmente na questão suicidária, que é uma das mais difíceis de abordar e que devemos fazer sem preconceito, sem receio, sem temor, porque as pessoas que precisam, que têm esses sintomas, precisam de falar deles e ao contrário do que se pensa muitas das vezes, sentem-se à vontade, quando há um clima de confiança, sentem-se à vontade e precisam de veicular essas ideias de morte, essas ideias de suicidárias. E como dizia, portanto, a questão da reformulação, a pessoa, vamos dizer, deixa transparecer por expressões indiretas isso mesmo, e nós podemos dizer algo do género: se bem percebi, ou quer isso dizer que está-me a falar de que tem pensado na morte, ou que mais valia a pena desaparecer ou morrer. Ou então, se a pessoa concretiza, podemos naturalmente ser ainda um pouco mais incisivos nos termos e falar mesmo em comportamento suicidário, etc. Pronto, reformular acho que é uma estratégia muito importante. Uma noção prévia ainda, e que eu também acho que está naquelas atitudes primárias e mais essenciais que temos de ter perante estes utentes, é a noção de tempo. Portanto, na Grécia Antiga tinham, digamos, duas noções de tempo, uma delas que é aquela que nós privilegiamos, o cronos, o tempo cronológico, que se mede nos relógios, e o tempo percebido na experiência pessoal de cada um. E esse toma a expressão de kairos. Portanto, temos que ir à procura do tempo da pessoa, temos que perceber que é uma pessoa que está com um quadro instalado de déficits, de inibição, de humor depressivo, de rebaixamento da sua autoestima, etc. Pretende isolar-se, recolher-se, e a forma como comunica é genericamente lentificada, retraída, e portanto é importante que demos sinais inequívocos à pessoa de que estamos ali disponíveis a tempo inteiro e que temos tempo para ouvi-la. Sobre os obstáculos, eu vou ser muito resumido, eu teria aqui mais uma ou duas sugestões sobre estratégias, mas vou avançar. Portanto, ficou a faltar só falar numa delas muito rápido. Fazer perguntas mais do que dar conselhos. Evitem ao máximo a lógica de counseling fácil. Se calhar devia tentar isto ou fazer aquilo. Não. Façamos perguntas indutivas. E nesta situação, o que é que acha que resultou melhor? E já experimentou fazer aquela situação e que resultado teve? Portanto, descobrir com a pessoa, na circunstância pessoal e particular, que tipo de soluções ela própria escolhe para si própria e pensa que podem ser melhores. Desculpa interromper-te, como o Cronos não para, se não me importares, vou-te interromper aqui neste ponto. Sim, à vontade, Francisco, à vontade. E a questão dos obstáculos, posso para a Rosa. Até porque houve aqui uma colega, obrigado Luís. Obrigado. Aqui uma colega, a enfermeira Ana Damas, que falou aqui da questão também das intervenções específicas, no fundo, do enfermeiro especialista em saúde mental, e que disse, no fundo, que os colegas, ela trabalha no serviço de psiquiatria em tratamento de adultos, centram muito a sua ação ainda na intervenção psicofarmacológica, e quase gostaria de mudar um bocadinho este paradigma, e pergunta como é que podemos ajudar a que esse paradigma seja alterado. Portanto, Rosa, começaria se calhar por esta questão, para depois avançar para outra, que é, enquanto enfermeira especialista em saúde mental, nos casos concretos em que existe risco de suicídio, o que é que podemos fazer? Muito bem. Apareceu aqui alguma coisa? Okay. E então, eu vou tentar responder à colega. E eu penso que a questão dela tinha que ver com as lideranças, o que é que se podia fazer para mudar. Eu penso que, como enfermeira especialista, para mim, o primeiro passo é mesmo conhecer quais são as minhas competências específicas e trabalhá-las a todos os níveis. Ou seja, tal e qual como o Luís vinha a falar, há um conjunto de competências
que mais não são do que boa prática, como a questão do apresentar-se, do estar presente, mas depois existem intervenções que devem ser mapeadas por mim, indo de encontro aos objetivos específicos daquele contacto, daquela relação que eu vou estabelecer com aquela pessoa. E, efetivamente, eu percebo esta questão da psicofarmacologia ou da grande ênfase nesta intervenção. Eu trabalho num serviço de urgência geral em que naturalmente é muito fácil, e este é um problema que tem anos de discussão, é fácil, é intuitivo dirigir-nos para esse caminho, e eu acredito muito que nos compete a cada um de nós ser capaz de fazer e de mostrar a diferença em cada atividade que desenvolvemos. Mostrar e fazer a diferença implica dominar estas estratégias, estas intervenções psicoterapêuticas. Significa eu ser capaz de me posicionar na relação como um instrumento terapêutico em que vou ajudar aquela pessoa a desenvolver-se, a melhorar, a sentir-se melhor, a sentir-se compreendida, a sentir-se apoiada e, portanto, depende de mim aquilo que eu quero fazer naquele momento e isto eu tenho que trabalhar muito como enfermeira. Isto vai muito de encontro àquilo que há outra questão que me colocavas, que tem que ver como é que o enfermeiro especialista pode ajudar as pessoas. No contexto dos comportamentos suicidários, por exemplo, para mim, uma das estratégias básicas e iniciais é dominar a terminologia. Eu tenho que saber muito bem o que é que significa ideação suicida, eu tenho que saber muito bem o que é um comportamento autolesivo, eu tenho que saber muito bem o que é uma tentativa de suicídio, porque isto implica uma avaliação diferente, implica uma estratificação do risco pela minha parte e todas elas com intervenções diferentes. Se eu entender que a ideação suicida representa as ideias e os pensamentos sobre morte, eu saberei que isto é muito comum na população em geral, ainda mais comum nos adolescentes, e temos estudos que nos dizem que 50% dos nossos adolescentes em Portugal, em determinado momento da sua vida, entendem a morte como uma solução para os seus problemas. Portanto, isto não será o fim do mundo, desde que eu seja capaz de avaliar que aqueles adolescentes não têm um plano, não têm métodos escolhidos, não têm uma data que seja significativa ou importante, e daí para mim, a importância de dominar a terminologia que existe para cada um dos fenómenos. Neste caso, eu reporto-me ao suicídio porque é aquele que eu conheço melhor ou que tenho estudado mais. Mas eu saber que um comportamento autolesivo não tem intenção de morte, deixa-me um espaço para intervir de forma diferente do que eu perceber que aquela pessoa que está a dar entrada no serviço de urgência, por todos os sinais que eu tenho disponíveis, e aqui eu tento ir de encontro a uma das perguntas que tinha sido colocada aqui no nosso bate-papo, eu consigo ler aqueles sinais e aquele comportamento e perceber que aquilo era uma tentativa de suicídio, que aquela pessoa queria mesmo morrer. Ela desencadeou, tinha intenção de morte, adotou um método letal, tinha uma data que era significativa, deixou uma carta de despedida e, portanto, são sinais muito claros que, mediante nesta situação, eu tenho aqui um risco elevado de suicídio e a minha intervenção tem que ser completamente diferente. Caso eu tenha alguém à minha frente que tem uma ideação suicida, que é importante, precisa de intervenção, mas não é emergente. Eu não tenho que colocar aquela pessoa no internamento, ok? E é este domínio dos conceitos, o domínio das intervenções, da avaliação do risco, que eu penso que farão toda a diferença, da mesma forma que é importante reconhecer os sinais de gravidade de um quadro depressivo, reconhecer se eu tenho associação de álcool e drogas, perceber se eu tenho outros fatores que se houve um fator precipitante nos últimos dias, isto pode ser o gatilho para um comportamento mais grave e que coloque em risco a vida desta pessoa. E, portanto, fundamental, ao nível dos comportamentos suicidários, como enfermeira especialista, ser capaz de identificar e conhecer bem os conceitos, saber e ter isto como regra básica que o suicídio é um fenómeno complexo e multideterminado, ou seja, existem muitos fatores que contribuem para ele e eu não serei com toda a certeza a única pessoa que irá intervir ao nível da prevenção. Sendo complexo, sendo multideterminado, sei que existe um espaço para
outras áreas, outros profissionais, nomeadamente a educação, a parte laboral, todas elas terão que se unir na prevenção dos comportamentos e, portanto, acredito que as estratégias de prevenção de suicídio a todos os níveis da prevenção, primária, secundária e terciária, e aos senhores enfermeiros também é muito importante perceber o que é que podem fazer em cada uma delas e o que é que elas significam, devem incluir a todos os níveis a colaboração e integração de múltiplos setores, sociais, educação e por aí fora. Com certeza que apenas uma abordagem nunca será capaz de responder a um fenómeno tão complexo e eu, como enfermeira, não serei capaz de o fazer com toda a certeza. Sabemos, e isto é um dado que eu penso que nos traz muita esperança como enfermeiros, o suicídio representa um fenómeno potencialmente evitável. Ou seja, eu tenho um espaço para intervir, eu tenho um espaço para trabalhar ao nível da prevenção, para ajudar aquela pessoa. E este espaço será tão maior quanto melhor eu for capaz de avaliar o risco. Avaliar o risco de uma forma responsável, de uma forma muito congruente. E, portanto, acho que está nas nossas mãos conhecer melhor os fenómenos, percebermos melhor o que é que podemos fazer em cada um deles e sermos capazes, aqui tenho que fazer esta ressalva, dos campos de atuação enquanto enfermeira e enquanto enfermeiro especialista. Existem alguns autores que defendem, por exemplo, que os adolescentes avaliados com moderado ou alto risco de suicídio ou tentativa de suicídio devem ter acompanhamento imediato por um profissional especialista em saúde mental e psiquiatria. Nós temos esta dificuldade, temos imensos serviços de urgência onde temos pessoas com comportamentos suicidários, onde não temos qualquer especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica e, portanto, eu lanço o desafio a todos os enfermeiros de lerem o Guia Orientador de Boas Práticas para a Prevenção da Sintomatologia Depressiva e Comportamentos da Esfera Suicidária. É um instrumento de trabalho da Ordem dos Enfermeiros, na qual eu também participei e que me deu imenso gozo, já foi publicada em 2012. No entanto, tem um campo de atuação que eu tenho a certeza absoluta que não será específico dos enfermeiros especialistas, mas que tem que ver com todos os enfermeiros. Algumas atividades são muito claras, o Luís falou sobre elas, mas valorizar a percepção e o comportamento do indivíduo é algo crucial para eu estabelecer uma relação, para eu me aproximar daquela pessoa e para eu poder compreender em que momento é que ela optou pelo comportamento. A relação terapêutica, já também muito falada e algo extremamente importante, uma estratégia fundamental, passa por esta aproximação, mas também a capacidade de identificar os fatores de risco e, como já vos disse, avaliar o risco de suicídio é uma estratégia fundamental. Para isso eu tenho que conhecer o fenómeno, tenho que conhecer o que é importante avaliar e não é muito difícil. Tenho um plano, tem um método letal, tem uma data, então tem um risco muito elevado. Estas questões estão partilhadas, estão divulgadas nestes documentos que vou falando, que fui falando. Também avaliar o estado mental e adotar estratégias de intervenção em crise. Promover a esperança. Sabemos que os quadros depressivos, que são os que têm relação mais forte com os comportamentos suicidários, são muito caracterizados pela desesperança. Por isso, se eu, enquanto enfermeira, for capaz de encontrar estratégias para promover a esperança, para dizer àquela pessoa que ela tem recursos e habilidades e que ela poderá ser capaz de as mobilizar e que eu estarei ali para ajudar, com toda a certeza eu irei ter aqui uma estratégia que, não sendo específica dos especialistas, podendo não ser, poderá ser adotada e trabalhada diariamente. Identificar as pessoas afetadas pelo comportamento também é muito importante. A intervenção sistémica é crucial, é mais do que evidente ao nível, ao nível científico que o envolvimento de pais, de pessoas significativas, são muito importantes na prevenção e na gestão do risco de suicídio e do comportamento. E também uma coisa que os senhores enfermeiros
que eu acredito muito que podíamos rentabilizar mais em serviços de urgência e em cuidados de saúde primários em todo lado, que tem que ver com a continuidade de cuidados. No estudo que eu desenvolvi recentemente com adolescentes, este é das maiores dificuldades que eles apresentam, sentem-se desamparados. E a continuidade de cuidados é algo muito importante que deve ser promovido por nós. Sabemos que mais de 50% dos adolescentes que recorrem com comportamentos suicidários a serviços de urgência não vão encaminhados para ninguém, quanto mais para cuidados, serviços especializados, e portanto isto é uma estratégia simples, que não sendo específica dos especialistas, é muito importante ser tida em conta. Para os especialistas, eu reservava o desafio de trabalharmos intervenções psicoterapêuticas estruturadas, sistematizadas, validadas. É um caminho complexo que estamos todos a tentar percorrer, mas, e eu sinto alguma responsabilidade neste campo e não vou descartá-la, mas trabalhar estas intervenções sistematizadas, e é o que eu tenho tentado fazer, e fiz recentemente com a construção de um programa psicoterapêutico de prevenção em suicídio, neste caso dirigido a adolescentes, mas com a ressalva que pode ser adaptado a outras populações e a outros contextos. Com a consciência que relativamente à eficácia das intervenções psicoterapêuticas não temos evidências científicas consensuais e abrangentes que comprovem a sua efetividade, e portanto deixo aí o desafio de continuarmos a promover a investigação que nos forneça orientações sobre estas intervenções, que poderão naturalmente ser adaptadas. E portanto o programa que construí e que será em breve, espero eu, divulgado e partilhado por todos, já foi neste momento validado por peritos e tem como objetivos prevenir a repetição de comportamentos suicidários, diminuir o risco, melhorar as competências de resolução de problemas, promover a esperança e as razões para viver. Trabalha todas estas questões ao longo das 10 a 15 sessões com que acabou por ficar preparado, com o envolvimento naturalmente da família desde a primeira sessão, mas mais especificamente com intervenções psicoeducativas específicas para si, com avaliação inicial, no final e em follow-up, também é algo muito importante nestas intervenções. E, portanto, para a nossa intervenção, quer enquanto enfermeiros, quer enquanto enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, acredito que é fundamental estarmos capacitados para identificar e intervir, e tal só será possível pelo nosso investimento na formação, no treino, não só ao nível da psicopatologia, mas também, neste caso específico, ao nível da suicidologia. E pronto, penso que era isto que eu tinha para partilhar convosco. Estou disponível para vos responder àquilo que me colocarem e pronto. Muito obrigado, Rosa. Só para terminar, já estamos praticamente, aliás, já passamos o tempo, só começamos ligeiramente mais tarde por questões técnicas, colocar uma questão que é para uma resposta telegráfica de todos, e telegráfica é direta, de 1 minuto, que é, houve aqui um colega que falou da questão das máscaras, da dificuldade até da própria detecção de alguns sinais depressivos devido ao uso das máscaras, e a questão então que vos coloco a todos é: que desafios, de forma muito concreta, é que acham que a pandemia traz ou trouxe para a prevenção e para a intervenção nesta área da depressão? E agora começo ao contrário, vou começar pela Rosa. Não conseguiste ouvir, Rosa? Não. A questão era: que desafios é que a pandemia trouxe ao nível da prevenção e da intervenção na área da depressão? Ou seja, para prevenir e para intervir junto à depressão, que desafios é que nos trouxe a pandemia? Resposta breve, está bem? Estás com o microfone desligado, desculpa. Está ligado? Sim? Agora ouve-me. Bom, naturalmente esta pandemia trouxe-nos desafios inclusivamente individuais, nomeadamente no reconhecimento dos processos que vivemos, de todos os processos com que as pessoas são confrontadas diariamente, e eu penso que enquanto profissional de saúde
nem sempre consegui ter essa percepção imediata. Ao longo do tempo, nos últimos tempos, sim, uma percepção mais alargada de reconhecimento das dificuldades que as pessoas estão a viver, de encontrar estratégias alternativas que não podem passar pelo toque desprotegido ou que não podem passar por estar sem máscara, mas que devem passar por um conjunto de outras estratégias que nos coloquem mais perto daquela pessoa, e o olhar resulta muito bem. Tenho a certeza que, se formos capazes de nos focalizar naquela pessoa, conseguiremos mostrar-lhe que ela é verdadeiramente importante, que estamos ali para ajudar. Ok, obrigado, Rosa. Um minuto. Luís, num minuto, principais desafios da pandemia. Luís, estás a Sim, ouvir? estava com alguma dificuldade em ativar o som. Bom, rapidamente, eu não acho que portanto, todo este cenário de pandemia altere significativamente as coisas em termos qualitativos, mas entendo que em termos quantitativos o faça, ou seja, sobretudo pode haver efetivamente ou estatisticamente um número maior de casos e depois a juntar a esses o agravamento de outros prévios ou de pessoas que em situação de vulnerabilidade não encontrem as respostas mais atempadas ou sequer encontrem, e com tudo isto tenhamos um quadro de menores respostas, de menor disponibilidade dos recursos em saúde, necessariamente dos profissionais, e tudo isto leva necessariamente a que quadros, nomeadamente depressivos, possam evoluir de forma mais agravada e em maior quantidade. Penso que do outro lado, estes tempos são sempre, os tempos de crise, digamos assim, este é um deles, são sempre desafiadores, convidam sempre à definição de novas estratégias, à melhoria de novas competências, e isto para todos, quer para nós, pessoas, como utentes, como doentes, se quisermos, quer para os profissionais no ativo. Acho que temos também procurar olhar as coisas por esta via e acreditar que estamos lá para fazer a diferença naquilo que nos é possível, manter este foco essencialmente e até onde nos for possível tentar encaminhar aqueles que à nossa volta precisam e estarmos atentos a estas manifestações. Em concreto sobre a máscara, eu entendo, para mim já é um pouco difícil, modéstia à parte, que uma simples máscara me estorve o que quer que seja. Claro que podemos perder ali alguma coisa, mas há, como disse e muito bem a Rosa há pouco, há o olhar, há toda uma mímica corporal, há toda uma outra série de manifestações, e eu pessoalmente que estou no internamento, é notório que já sei que estou perante pessoas que atingiram um certo grau de gravidade, como é óbvio, mas mesmo fora dele não será difícil para quem desenvolveu o olho clínico, eu diria, e acho que a questão que sobretudo a Rosa realçou, que também de uma forma mais normativa e política o Amorim também tocou, o estudo da psicopatologia é algo que não se pode dispensar, e ele não está na CIP. Eu gostava de ressalvar esta ideia. É preciso usar a CIP bem usada, mas a psicopatologia não está lá. Está nos livros, está nas pessoas que a dominam e na experiência de passar por ela. Obrigado por esta oportunidade, Francisco, e à ordem. Até sempre. Ok, obrigado, Luís. Amorim, para terminar, desafios da pandemia para o cuidado à pessoa com depressão. Muito bem. Muito bem, eu tenho, como fiquei para o fim, tenho muito pouco a acrescentar, obviamente. Para além disso, eu como todos sabem, sendo trabalhando na área de docência, não tenho intervenção prática no terreno. De qualquer forma, eu considero que um dos grandes desafios passa precisamente pelo facto de que muitas destas pessoas, durante um período muito grande, deixaram de recorrer aos serviços públicos e de serem atendidas, e portanto isto pode ter naturalmente comprometido muitas situações complicadas, ajudando a agravar, inclusivamente aumentando naturalmente taxas de suicídio e por aí fora. Também acho que a grande repercussão disto tudo está agora a começar a acontecer ao nível dos problemas de saúde mental, e portanto eu julgo que é agora que isto vai começar a acontecer, portanto, porque tivemos o período de isolamento, mais de contenção, depois tivemos aqui um período de verão com férias onde as coisas não foram muito intensas. Eu julgo que agora as pessoas vão começar naturalmente a procurar mais os serviços de saúde. Também concordo com o Luís, acho que a máscara, apesar de tudo, claro, há ali uma expressão facial que de alguma forma pode ficar contaminada, mas
mas de qualquer forma a psicopatologia, o conhecimento da psicopatologia mostra-nos de alguma forma a necessidade de olharmos para um conjunto de aspectos muito além daquilo que é a expressão facial. Portanto, é óbvio que condiciona, não é determinante. Portanto, no essencial seria isto e com estas poucas palavras me despediria. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a Mourinho, obrigado Rosa e obrigado Luís pelas vossas partilhas. Obrigado sobretudo porque as vossas partilhas foram muito centradas na prática clínica, ou seja, foram muito transponíveis para aquilo que são conselhos verdadeiramente aos enfermeiros para poderem agir junto de pessoas com depressão. Eu acho que os webinars só fazem sentido se depois tiverem esta vertente prática, ou seja, se de facto forem úteis para os enfermeiros, não forem apenas meras exposições teóricas, mas também um contributo efetivo para a prática clínica. Portanto, muito obrigado a todos. Obrigado a todos os que participaram. Houve aqui um momento em que tivemos 312 participantes, que foi o número máximo. Portanto, obrigado pelo interesse no tema, que é de facto um tema que é de todos. Não é só dos enfermeiros especialistas em enfermagem saúde mental e psiquiátrica. É claro que nós temos responsabilidade acrescida ao nível da avaliação, ao nível da intervenção, mas todos somos precisos, porque nos cuidados de saúde primários, às vezes é onde começam estes casos, e se forem detectados atempadamente, nem precisamos de chegar ao nível de treinamento de psiquiatria. Portanto, obrigado também mais uma vez à Ordem pela oportunidade de realizar este webinar. E pronto, e terminamos por aqui, agradecendo a todos a vossa atenção. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Adeus. Boa noite para todos. Bom trabalho. Bom fim de semana. Só a partir da amanhã. Podemos desligar? Podem sim. Obrigado.